Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, jovem é executado a tiros na frente de colégio em horário de grande movimentação escolar. Polícia diz que crime está relacionado ao tráfico de drogas. Casal gaúcho é preso no Egito acusado de tráfico de drogas. A lei do país prevê até pena de morte para esse tipo de crime. Polêmica no acampamento Farroupilha. Piquete faz resgate histórico tratando do período da escravidão e gera indignação. No futebol, o início da semana reserva grandes emoções para a dupla. O Inter pode sair líder do jogo daqui a pouco contra a Chapecoense pelo Brasileirão. E o Grêmio se prepara para o primeiro confronto das quartas da Libertadores. Direto da Argentina, Débora de Oliveira traz as informações do Tricolor. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Um jovem de 20 anos foi morto a tiros agora à tarde em frente a uma escola no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Para trazer mais transtorno à situação toda, para complicar mais o que aconteceu ainda, era justamente o horário de ingresso dos estudantes no colégio, o que deve ter causado realmente um pavor em todo mundo que estava ali. Luciane Coleman, quais são as informações a respeito desse crime que a polícia relaciona com o tráfico de drogas? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para você, para o pessoal de casa. Então, é o Lucas Matheus de Souza Correia, foi identificado, né, a vítima desta execução. Ele foi executado ao deixar a namorada no colégio da Zona Sul aqui de Porto Alegre. Isso aconteceu no início da tarde. Os criminosos teriam passado de carro e aí efetuado os tiros em direção a ele. O jovem morreu na hora no local e, como você disse, né, isso aconteceu bem no horário da entrada dos estudantes, isso lá na Escola Estadual Ceará, que fica na Avenida Arnaldo Borer, no bairro Teresópolis. Tinha muita gente, bastante movimento, era a hora então da entrada, apesar do pânico que acabou gerando, né, esse crime, imagina os tiros, né, em meio aos estudantes, né? Por sorte, ninguém mais ficou ferido, ninguém mais foi atingido por nenhum outro tiro. De acordo com a polícia, Lucas tinha envolvimento com tráfico de drogas, sim, e tinha antecedentes por roubos e homicídio. O caso está sendo tratado, Felipe, como acerto de contas. Segundo a polícia, o jovem estava querendo se desvincular de um grupo de traficantes que não teria aceitado a saída dele. Enfim, os autores fugiram e já foram identificados pela polícia, Felipe. Já foram identificados, ainda não foram presos. Imagina o pavor de alunos, professores, funcionários e pais que estavam ali surgindo, fora todo o pessoal que está passando na rua, que não tem nada a ver com a questão da escola em si, né? Mas o pessoal que está ali circulando, tiros, né, sendo disparados você usou o termo sorte, realmente foi sorte, né? A gente tem que pensar que foi sorte que mais ninguém foi atingido pelas balas, né? Sim, exatamente, porque em um momento, né, todo mundo já foi para a escola, é aquela multidão entrando todo mundo de uma vez só ali, todo mundo junto, imagina passando um carro ali e, né, descarregando uma arma. Exatamente. Ou seja, é muito fácil de atingir qualquer pessoa que esteja nas proximidades, né? Exatamente. Bom, a polícia já está investigando o caso, já tem identificado aí os autores do crime. Tem uma polêmica no acampamento Farroupilha. Um piquete resolveu fazer um resgate histórico que está gerando muita discussão e indignação. Dá para usar assim o termo com razão, porque afinal de contas a comunidade negra do Rio Grande do Sul está indignada com a forma como o assunto foi tratado, Lu. Pois é, Felipe, vocês estão vendo aí, inclusive nas imagens, né? Essas imagens é que causaram aí, viralizaram na internet, causaram uma indignação. Esse piquete, Felipe, ele traz todos os anos memórias da época da Revolução Farroupilha, né? Faz instalações lá dentro do acampamento Farroupilha aqui em Porto Alegre. No ano passado, por exemplo, estava exposta uma réplica da fachada da casa de Bento Gonçalves. Eu fui lá, inclusive, fiz matéria, tudo muito bacana, muito bonito. Na edição deste ano, os organizadores, então, trouxeram memórias dos lanceiros negros. A reclamação e indignação, né, por parte dos movimentos negros é que tinham partes muito mais positivas a serem lembradas ou até mesmo homenageadas, né, em relação aos lanceiros. Vale lembrar que os manequins foram adicionados nessa instalação na última sexta-feira.
E a partir disso, começou então a viralizar aí nas redes sociais. Hoje o piquete não estava aberto, porque era um dia de manutenção programada no local. O patrão do piquete, seu Mito Almeida, ele conversou com a nossa equipe, né? E também recebeu, trocou ideia com os movimentos negros e prometeu fazer então adaptações no local que só vai... o que ele pretende fazer? Ele vai retirar os manequins e então pretende reabrir o local. Até porque foram os manequins que causaram toda essa indignação, né? A forma como foi retratada essa questão toda da escravidão. Enfim, agora ele prometeu retirar. Que houve indignação e que houve, então, esse acordo entre ele e os representantes dos movimentos negros, da comunidade negra do Rio Grande do Sul. Mas se você quer tratar desse assunto, nós estamos com a nossa página no Facebook aberta para saber a sua opinião, facebook.com/SBTRS Oficial. Lá estão as imagens e muita gente se manifestando a respeito desse caso. Um outro assunto, a polícia desarticulou uma quadrilha que roubava cerca de 20 carros por mês na região metropolitana. Os crimes eram comandados de dentro dos presídios. Confira. Os ladrões de carro atuavam desde o começo de 2018. Assaltantes perigosos que atiravam nas vítimas para roubar. Toquei uns 3, 4 ali, nenhum deu. 2 quase bateram em nós, isso que eu cortei de frente, fugiram de ré. Tem que esperar estacionar bonitinho ali, daí o cara corta a frente depois que estaciona, né? Se não cortar a frente também é perigoso, o cara pode estar armado dentro, né? Na Operação Milhão, agentes da Polícia Civil e Brigada Militar uniram forças e dividiram informações para combater o crime organizado. Nós temos um grupo WhatsApp, imediatamente o delegado da Delegacia Especializada de Roubo de Veículos e o delegado regional recebe essas informações. Essas informações servem para o planejamento de ações e barreiras. As investigações indicaram que as ordens para os ataques partiam de celas na Penitenciária Estadual do Jacuí, da Modulada de Osório e do Presídio Central em Porto Alegre. Alguns deles fazem o roubo, outra parte faz a ocultação desses veículos até que eles sejam clonados, parte da quadrilha faz a adulteração dos sinais identificadores, tem essa coordenação de dentro do presídio que faz a receptação e a venda depois desses veículos e indivíduos que fazem o transporte desses veículos. As provas de áudio indicam que os chefes evitavam o banho de sol para permanecer nas celas e dar ordens aos comparsas do lado de fora. Também não curto pátio, cara. Eu não curto. Para todos os brinques, né? Segundo a Polícia Civil, a quadrilha tirava das vítimas uma média de 20 veículos por mês. Um crime em larga escala e comandado de dentro das cadeias gaúchas. Tanto que os bandidos comemoraram a cifra de R$1 milhão em carros roubados, clonados e revendidos. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quase R$1 milhão nós causamos de prejuízo para a população. E agora os malandros que compraram esses carros aí, compraram carro barato, o carro foi roubado, mas não vai dar nada, vão também daí dar explicação para o Ministério Público e Justiça. Parabéns à Brigada, Polícia Civil, todo mundo que trabalhou na operação. Eu só não consigo entender o seguinte: como é que aqui fora o celular é uma porcaria tantas vezes, a gente não consegue sinal bom em casa, em vários locais da cidade, e no presídio é essa maravilha de som, rapaz. Alguém um dia vai conseguir, não é tão difícil assim. Em vários outros lugares é bloqueado o sinal. Aqui não, aqui é uma maravilha. A gente ouve melhor a gravação deles dentro do presídio do que a gente ouve as nossas ligações com os nossos familiares muitas vezes aqui fora. Isso que nós temos a nossa liberdade, hein? Uma outra situação envolvendo o Rio Grande do Sul e agora com um olhar internacional. Um casal gaúcho está preso no Egito. Aí são acusados por tráfico internacional de drogas. A lei do Egito prevê até pena de morte para esse tipo de crime. A reportagem da Melanie Albuquerque. A família da massoterapeuta Luana Maichiele Paranhos, de 23 anos, afirma que ela foi iludida pelo namorado, o personal trainer Jean Henrique Sperbi, de 25, que ofereceu uma viagem ao Egito com tudo pago. Há 2 semanas, os dois foram presos no aeroporto do Cairo por tráfico de drogas. A sentença para esse crime no país é pena de morte. Só na terça-feira, a família dela ficou sabendo. Foi um choque, né, tia? Deus o livre. Minha mãe quase infartou. A Luana nunca se envolveu com nada ilícito. Quero deixar bem claro isso, entendeu? E eu quero deixar bem claro também que a minha irmã, ela é inocente, ela foi enganada, manipulada
iludida por esse tal de Jean. Segundo a família de Luana, a jovem conheceu Jean em uma festa aqui em Novo Hamburgo há 3 meses. Desde então, eles começaram a namorar. Quando surgiu o convite da viagem, mãe e irmão pediram que ela não fosse, já que não conheciam Jean. Mãe, eu vou pro Egito. Daí minha mãe se apavorou. Não vai, Luana, não vai. Não queria que ela fosse porque nem conhecia ele. Porque a mãe, a gente mora a 500 quilômetros longe da Luana. E a gente não tinha conhecimento desse homem, desse cara. Então a mãe, né, mãe é mãe, né? Não vai, Luana, tu não conhece ele direito, faz pouco tempo que vocês estão se relacionando, não se envolve com ele assim a tal ponto de querer ir pro outro lado do mundo sem tu saber realmente quem tá do teu lado. Marlon está em contato com o consulado brasileiro no Egito e espera que um advogado ajude a trazer Luana de volta ao Brasil. A família de Jean não quis gravar entrevista, mas divulgou uma carta onde diz acreditar na inocência do filho. Em outro trecho da declaração, eles dizem que se o personal fez alguma coisa errada, precisa responder por isso. De acordo com a Anistia Internacional, o Egito é um dos 23 países que aplicou a pena de morte como punição a crimes em 2017. Segundo a organização, pelo menos 35 pessoas foram executadas no país só no ano passado. Nenhuma das mortes foi pelo crime de tráfico de drogas. O Itamaraty confirma que a Embaixada Brasileira no Cairo acompanha o caso. E agora vamos direto à Argentina saber com a Débora de Oliveira tudo sobre o que acontece com o tricolor na Argentina. Boa noite, Débora. Como é que está a situação aí em Tucumã? Buenas noches, Felipe Vieira. Buenas noches, Fúria. Falo aqui ao vivo do estádio José Fierro, né, que é o palco do jogo de amanhã, 9h45 da noite, entre Grêmio e Atlético Tucumã. Os donos da casa aí estão vivendo uma fase incrível, um grande momento, inclusive, na história do clube. São vice-líderes nesse momento no Campeonato Argentino, mas o Grêmio quer muito uma vantagem aqui. Segue aquele mistério. Agora há pouco, todos os jogadores passaram aqui pelo gramado para fazer o reconhecimento. Hoje à tarde o treinamento foi no estádio do San Martín, que é o grande rival aqui do Atlético Tucumã. Mas o Renato não deixou indícios de qual jogador vai estar em campo, nem no ataque, nem no meio-campo. Ele que não tem os 2 centroavantes, Jael e André, que estão machucados. E aí a esperança é que Luan atue como falso 9, Tassiano é o mais cotado para atuar no meio-campo, que foi o jogador escolhido por ele no Clássico Grenal. Mas a gente não pode confirmar, né? Porque dos 22 jogadores relacionados, todos participaram do rachão e ele não deu pistas nenhuma de qual time vai estar em campo para buscar a vantagem aqui amanhã nesse mesmo estádio. O Grêmio tem o 2º melhor ataque da Libertadores e justamente lá na frente é que está a principal dúvida, quem será o grande companheiro do Cebolinha. A gente traz mais informações amanhã no Campinho e segue acompanhando o tricolor aqui na Argentina. Felipe. Obrigado, Débora. Boa estadia aí na Argentina. E o Inter entra em campo às 8 da noite, ainda com o mistério. Quem joga no lugar do Rodrigo Dourado? O Inter pode sair líder isolado com 52 pontos se vencer a Chapecoense logo mais amanhã. Tudo no esporte com o comando do Morel aqui no estúdio. Agora a previsão do tempo. A semana começou com chuva em grande parte do estado. Luciane Coleman, quais são as informações? Olha, Felipe, nas próximas horas a chuva avança para a metade leste e norte e pode ser inclusive forte. São esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora. Amanhã o ar seco favorece aberturas de sol na metade oeste. No centro e leste, previsão de pancadas de chuva. Olha só, em Santa Maria, máxima de 22 graus. Aqui em Porto Alegre, temperatura entre 12 e 24 graus, períodos de chuva. E na quarta, a máxima deve atingir 29. Mas aí na quinta, a temperatura volta a ficar amena por aqui, Felipe. Maravilha! A couve-flor não está entre os legumes mais atrativos na aparência, mas ela é cheia de benefícios. Não é só por se tratar de um legume, não. Alguns estudos indicam até que ela previne o câncer e ainda é muito versátil na cozinha. Ela deixou de ser só mais um entre tantos legumes e virou a queridinha nas dietas low carb. É fácil de adaptar a várias receitas. A couve-flor está na mesa em forma de molho, arroz e até pizza. Usa as verduras da estação, né?
exagera um pouquinho no azeite até para dar uma untuosidade, né? E aí fica super gostoso. Na feira é difícil encontrar quem não leve pelo menos um pé de couve-flor para casa toda semana. E não é só para fazer salada. Faço muito molho branco com couve-flor, né? Para optar por uma receita vegana, alguma coisa assim. Eu gosto muito de fazer ela refogadinha, com molhinho shoyu, ela fica uma delícia. E até em cremes, né? Que tu pode misturar abobrinha, essas coisas todas. A couve-flor pode substituir alimentos cheios de carboidrato, como o arroz branco. Além disso, tem calorias bem baixas e, quando é consumida com outros alimentos, ajuda o organismo a fazer uma melhor digestão. Alguns estudos indicam até que ela tem um composto anticancerígeno. Devido ao enxofre que existe nela, existem alguns componentes do enxofre, na formação do enxofre, que são atribuídos como anticancerígenos, atribuídos a que eles conseguem reduzir a multiplicação de uma célula cancerígena. Na hora de cozinhar, a criatividade é o primeiro passo. Essa receita, por exemplo, tem couve-flor grelhada com temperos, grão de bico com ervas frescas como hortelã, salsa e manjerona, creme de castanhas de caju e limão siciliano. Mas para quem não gosta de algum desses ingredientes, pode substituir. Aí, o que sobra da couve-flor usada nesse prato serve para outra receita. É uma salada que depois a gente vai usar a própria couve-flor triturada, vai usar tomate, vai usar um pouquinho de cebola, vai usar um monte de salsinha, um monte de hortelã, um suco de limão, um salzinho, um azeite e era isso. Couve-flor deliciosa e saudável, maravilha! Agora eu tenho um recado para você. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo, mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Tá trabalhando sem alegria? Muda. Tá sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos? Muda. Tá cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia no escritório? Muda. E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber, você trabalha quando quiser, sem chefe e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem. Faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida. Você vê aí imagens na sua tela do flagrante de mais um homicídio aqui em Porto Alegre. Nós voltamos em instantes com todas as informações sobre esse caso. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite. Uma execução foi flagrada por uma câmera de segurança em Porto Alegre. As informações direto da redação com a Luciane Coleman. Qual o motivo deste assassinato, Lu? Felipe, foi uma vingança, acredito, uma vingança motivada por infidelidade. As imagens mostram o Vladimir da Silva Barreto, de 32 anos, discutindo com o Ivan Luiz da Silva de Oliveira, de 25. E aí, logo em seguida, ele atira 2 vezes e, sai correndo, foge. O tiro atingiu o rosto da vítima. E menos de 1 hora depois, o Vladimir se apresentou no quartel do Corpo de Bombeiros. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que decidiu mesmo se vingar depois que ele flagrou a mulher com a vítima. Tanto o homem, a vítima, como o autor do tiro, eles tinham antecedentes criminais, Felipe. Olha só a imagem novamente. Ele discute, o outro ainda tenta sair e aí ele puxa a arma e atira 2 vezes e foge. Mas logo em seguida ele se entregou. Agora de novo, no meio da rua, céu aberto, vou te dizer, 1h23 da tarde, as pessoas circulando tranquilamente ali na volta, todo mundo começou a correr porque se assustou com o que estava acontecendo. Exatamente. Uma boa noite para você, Lu. Boa noite. Obrigado a você pela sua audiência. Até amanhã. Tchau.
SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite.